do passado. Na figura seguinte, nós temos aí uma foto típica da Inquisição. Essa foto ela ocorria nos calabouços inquisitórios, onde ali ficavam especialmente os jesuítas, a classe específica que trabalhava, né, de maneira direta com a Inquisição, tanto os jesuítas como os da classificação da Companhia dos Domingos, de São Domingos, né, que era outra ordem da Igreja Católica, né, era dominicanos. Ok? Talvez quem foi católico, como eu, sabe o que estou falando. Dominicanos é uma ordem que foi fundada por São Domingos, e os dominicanos, junto com os jesuítas, essas duas ordens, eles eram especialistas em torturas, inquisições e assassinatos para com os hereges. E nós temos aí a Enciclopédia Católica do ano de 1911, volume 14, página 767 e 768. Veja bem o que diz a declaração da própria igreja. Portanto, isso que nós vamos ler aqui não é uma declaração adventista, é uma declaração católica. Diz assim: não há nenhuma ofensa maior do que a heresia. Então a igreja declara publicamente que nada mais é ofensivo do que a heresia, do que você pensar diferente da igreja. E portanto, a heresia, deve ser eliminada com fogo e espada. Irmãos, parece que você, lendo um documento desse aqui, que você está vendo isso lá no passado, né? Há 500 anos atrás. Não, isso aqui foi escrito em 1911, irmãos. Isso aqui foi publicado, é coisa recente. Isso aqui tem 100 e poucos anos. Então, o pensamento católico, papal, continua sendo esse. Continua sendo o mesmo. A questão é porque não tem o poder ainda civil nas mãos, o poder do Estado, para poder valer o seu pensamento na vida real. Você percebe? Então, se a igreja hoje tivesse o poder do Estado aliado às suas mãos, esse pensamento aqui já estaria em vigor há muito tempo. E nós nunca poderíamos ter a religião e a crença que a nossa consciência diz que deve ter. Então, dê graças a Deus pela liberdade religiosa que você está tendo, para você poder, assim, aceitar Jesus como seu Salvador, fazer todo aquele devido preparo que você e eu precisamos fazer no tempo presente, de liberdade que temos, para quando essa liberdade for tirada, estejamos preparados, como os irmãos valdenses, huguenotes e tantos outros do passado, para poder enfrentar duras provas que em breve virão, logo no finzinho do fechamento da porta da graça para o povo de Deus. Tá bom? Então essa liberdade que estamos tendo hoje não é à toa, é para aproveitá-la realmente com todo o coração. Vamos para a figura seguinte. E aqui nós vamos ver alguns tipos de armas que a igreja usava em nome de Deus, para poder fazer a pessoa retroceder de opinião. E você está vendo aí uma arma típica em que os supostos hereges ficavam com elas durante um período inteiro, às vezes de uma tarde ou de um dia, para poder renunciar à fé e à crença que tinha. Esse instrumento se chama garfo. Como você pode ver, ele realmente parece um garfo, né? Consistia numa haste metálica, de metal, pontiagudo, certo? Semelhante a um garfo do almoço, presa aí com a tira de couro no pescoço da vítima. Esse garfo pressionava tanto a região de baixo, inferior, como a região de cima, inferior, o maxilar e o tórax. Limitava os movimentos da pessoa que estava sofrendo sobre isso aí. Esse instrumento, ele era usado para quê? Para que o herege sofresse uma penitência. Penitência para a igreja é provocar dor. Dor para que a pessoa arrependa à base da dor. Deus nunca trabalhou assim com as pessoas, né? Deus nunca quis que a pessoa sentisse dor para se arrepender. Deus quer que as pessoas tenham consciência do seu pecado e da dor que nós causamos a Jesus na cruz do Calvário. Então nosso arrependimento deve ser motivado de maneira racional, de maneira intelectual e, acima de tudo, pela atuação do poder do Espírito Santo em nossa mente. E não pela dor, não pela força, mas a igreja fazia isso aí. Onde a pessoa, irmãos, infelizmente sequer podia mover o pescoço. Você percebe? Então era situação difícil. Então você era pego porque você não acreditava, por exemplo, que a hóstia era o corpo literal de Cristo, como nós vimos no estudo passado. Então você ia para o garfo e ficava uma manhã inteira no garfo para você renunciar à fé. Se você renunciasse, beleza, você poderia voltar a adorar, e você tinha que adorar a hóstia, provocar a idolatria. Se você não renunciasse, você ia para o próximo instrumento de tortura. Então nós vamos para a figura seguinte. Pastor? Sim. A gente... Vamos para o nosso
segunda figura, onde falamos aí do outro instrumento. Esse instrumento, como vocês podem ver, talvez era um dos mais cruéis, irmãos. Chama roda de despedaçamento. Só o nome faz a gente tremer, né? Esse instrumento, como vocês podem ver na figura, ele era uma roda onde a pessoa era presa por cima nos braços e por baixo nas pernas. E a roda girava, certo? Abaixo da roda havia uma bandeja metálica, ali embaixo onde você vê aquele homem com capuz soprando, tá vendo? Na qual ficava depositado brasas. E ele ficava o tempo todo soprando essas brasas, para que as brasas continuassem o quê? Vivas, queimando. Não em chama de fogo, mas ardendo. Então, à medida que a roda movimentava em torno do seu eixo ali, ó, o acusado ele era queimado pelo calor produzido dessas brasas. Por vezes, essas brasas, elas às vezes tinham as brasas, depois de muito tempo de queimada, eles tiravam as brasas e colocavam algumas agulhas, algumas lanças afiadas. E na hora que passava, já estava queimado, cortava. Então este método ele foi utilizado especialmente, segundo a história, por volta do ano 1100 até o ano de 1700, contra os protestantes da Inglaterra, da Holanda e da Alemanha. Então foram os países que mais foram usados essa roda de despedaçamento. A pessoa, na verdade, ela era assada, viva, né? Ali cozida. Coisa terrível mesmo, tremenda. Tudo isso no processo de um espaço longo de quase 13 séculos. Na figura seguinte, tinha também outro meio de despedaçamento que era cruel. Ó. Ele era supostamente aí, como vocês veem na figura, amarrava-se o elemento entre 4 cavalos, o herege, que não cedia ao pensamento que a igreja apresentava. Então ele era o cavalo, de cada lado era açoitado para que os cavalos corressem ao mesmo tempo, e assim a pessoa era partida aos pedaços seus membros. Na figura seguinte nós temos ainda outro instrumento aí, eram instrumentos aparentemente simples, as máscaras. As máscaras de ferro que tinham, né? Essas máscaras eram usadas para punir os delitos menores. As vítimas eram obrigadas a se exporem publicamente com as máscaras usando na rua. Como eram máscaras de metal e tinha uma chave que fechava, então a vítima que usava essas máscaras, o inquisidor ali ele fechava, lacrava, e essa vítima ficava com essa máscara às vezes dias. Nesse caso o incômodo ele não era tão imenso quanto os outros, mas publicamente as pessoas sabiam que essa pessoa que estava com a máscara era um herege. E o que as pessoas faziam? Nem se aproximavam dele mais. As pessoas, os vizinhos, os parentes e amigos procuravam se afastar o máximo possível dessa pessoa, porque quem se aproximasse dessa pessoa poderia também ser cúmplice das ideias dele e também das suas crenças. Por isso, essa pessoa primeiro era envergonhada publicamente nesse primeiro passo até chegar a outros instrumentos. Na figura seguinte, nós ainda temos aí outros exemplos de algumas máscaras, você pode ver, percebe? Algumas mais complicadas, outras menos complicadas. A pessoa tinha dificuldade de comer, de beber água, com muita dificuldade. Ela podia se alimentar. Na figura seguinte, nós temos ainda outro instrumento aí, ó. Esse instrumento é chamado dama de ferro. Olha que nome, né? Dama de ferro. Consistia no quê? Era um sarcófago, como você vê aí, tipo aqueles que colocavam as múmias no passado. Só que esse sarcófago era todo de metal. Como você vê na figura, ele tinha espinhos metálicos, ou seja, os espinhos não eram de madeira, eram espinhos de ferro, hastes de ferro, na verdade, né? Lancetas também chamado. E essas lancetas, a pessoa era colocada com violência dentro do sarcófago, o suposto herege, e então, depois que ele tinha passado pela máscara, depois que ele tinha passado por outros instrumentos mais leves, então ele era colocado aqui dentro e a tampa do sarcófago era fechada. No momento em que fechava, você percebe aí que ela é cheia de lancetas, né? Essas lancetas entravam todas ao mesmo tempo no corpo do condenado. Mas por incrível que pareça, irmãos, a coisa era tão assim projetada de forma maquiavélica que esse método de tortura, as lancetas de ferro eram colocadas em posições que não atingisse o coração, que não atingisse o pulmão, porque era a propósito que a vítima ficasse ali dentro, perfurada por horas ali dentro. Às vezes ela morria, alguns porque perdia sangue.
Outras ainda incrivelmente sobreviviam, porque as lancetas não atingiam a altura do coração. Tudo para que a pessoa permanecesse mais tempo viva e sofresse mais. Vamos para a figura seguinte. Essas figuras seguintes são cada uma mais difícil, né? Talvez você pode até se assustar, mas isso foi uma realidade na vida dos nossos queridos irmãos do passado. Isso é para você ter ideia. Esse instrumento chama-se arranca-seio, Sérgio. Esse instrumento, olha como ele funcionava. Ele era assim, era um instrumento que era usado somente nas mulheres, nas esposas dos queridos protestantes, né, do passado. Esse instrumento ele era aquecido na brasa viva, as suas pontas, sempre aquecido. E então depois que, como era de ferro, o ferro ficava da cor do fogo, da cor da brasa. Então o inquisidor, geralmente, como eu disse para vocês, ou um jesuíta ou um dominicano, pegava o instrumento e colocava lentamente nos seios da pessoa, da mulher, que não renunciava à sua fé e à sua crença. E eles também condenavam mulheres que praticavam aborto com esse tipo de crime também, não apenas cristãos. Mulheres que abortavam e eram denunciadas também sofriam essa penalidade aqui. Colocavam lentamente, como o instrumento é pontiagudo e quente, aí você imagina, né? Queimando e derretendo e penetrando na carne. E depois eles puxavam lentamente e saíam os seios da mulher inteira. Imagina só que tortura e dor. Sim, fechar a e dor da penetração, fritar e puxar machucar. aquilo cru, terrível, exatamente, né? Terrível. Então, a pessoa morria depois de hemorragia. Nós temos aqui, pastor, muitos comentários de alguns internautas, alguns irmãos dizendo que queria estar descansando nesse período, mas tudo é no plano de Deus. Tudo é no plano de Deus. Deus não permite nem que uma folha caia. Exato. Sem o consentimento dele. Não podemos esquecer que Deus dava graça para essas pessoas. Com certeza. O Espírito Santo batizava elas. Nenhuma prova vem sobre ti, querido irmão, sem que Deus dê o quê? A capacidade de você suportar. E tem outra pergunta aqui do Zenaildo, pastor. Graça e paz, por que esses instrumentos não têm falado deles no livro do último conflito? Do grande conflito. Alguma coisa fala, mas não tão diretamente como descrito, né? Exatamente. Irmãos, é porque a história é muito extensa, irmão. Zenaildo, né? Zenaildo, a história é muito extensa. Se o grande conflito fosse falar toda a história, a própria Ellen White diz assim, se fosse falar tudo, irmãos, precisava de 2 grandes conflitos. Para você ter uma ideia de que é muita coisa, muito conteúdo. Isso que eu estou mostrando para vocês talvez não chega nem à metade. Então é conteúdo demais. Então pode vir outra pessoa daqui uns tempos e mostrar outro conteúdo a mais. Porque o conteúdo é imenso, é vasto. Então o grande conflito não pôde abarcar todas as informações possíveis que estava ali. Mas fez o que pôde, né? Através do poder de Deus. Então, irmãos, o importante aqui está na carta de Hebreus, que Deus não veio sobre vós tentação sobre-humana que não podeis suportar. Então, todos esses fiéis do passado aí, eles suportaram pela graça de Deus e aguentaram. E aquilo que eu digo para vocês, né? Deus hoje, o que Deus está pedindo para nós hoje? Apenas que sejamos fiéis na luz que temos, que nos portemos ao lado da verdade e do direito. Então, o que Deus pedia para essas pessoas no passado? Deus pediu o sangue, a vida deles. E se Deus pedisse o seu sangue hoje e a sua vida? Mas em breve Ele pedirá. Em breve Ele pedirá. Porque nós sabemos que profeticamente, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala que muitos daqueles que irão compor os 144 mil serão mortos também de forma dolorosa e torturante nas mãos aí da igreja romana, tá? Você pode conferir lá o texto que eu falei, que você vai ver que ainda tem dias trabalhosos para a igreja. Na figura seguinte, nós vamos para ela aqui agora, e nós vemos aí o berço de Judas. Então, irmãos, era assim, cada país, não era todos esses instrumentos que tinha em Roma. Roma tinha a maioria deles, e cada país tinha alguns instrumentos diferentes do outro. O berço de Judas, por exemplo, é um deles, que tinha muito na Inglaterra. Como você vê na figura, onde a pessoa sentava, ela era sentada de forma pontiaguda nesse objeto triangular, né? Forma piramidal, na verdade, de madeira, às vezes, de metal. A pessoa sentava nua, sem roupa, sentava ali encaixado, e a vítima era sustentada por correntes do lado, você percebe aí, colocada sentada, sempre feito isso em calabouços subterrâneos, porque as vítimas às vezes gritavam, né? Sentiam muita dor, e então eles não queriam que outras pessoas soubessem e vê-se tanto o sofrimento das pessoas. Às vezes a corrente e as cordas que amarravam a pessoa era afrouxada
para que a vítima pudesse todo o seu peso ser comprimido ali, certo? E geralmente o que acontecia com isso aqui? Era pressionado o ânus da pessoa, às vezes era estilhaçado, quando era mulher, o órgão genital dela também era totalmente estraçalhado. No caso também o cóccix também era praticamente destruído pelo peso do corpo da própria pessoa que ficava sentada ali, ou no caso também machucava o órgão sexual do homem, masculino também, que é a parte sensível, onde o homem comprimia seu próprio peso ali em cima. Ele não tinha como mudar muito de posição, porque as cordas eram amarradas na parede, de certa forma que ele não podia escolher a posição que ficava. Era muito doloroso. Tudo isso porque muitas vezes não renunciava à fé, muitas vezes não aderia à religião de Roma. Na figura seguinte, a garras de gatos, era outro instrumento que tinha, uma haste de metal,